Qual o seu nome completo? Ana Francisca Gonçalves da Silva. E seu nome de solteiro? Era Ana Francisca de Jesus. Ah. E a senhora tinha apelido? Ou tem algum apelido? Não, Não? não. E quem escolheu seu nome, você sabe? Acho que foi minha mãe. É, sua mãe. Quando e onde você nasceu? Dia 30 de junho de 1942. E que cidade? Fica Brumado. Brumado, na Bahia. É, E a senhora nasceu no hospital ou nasceu em casa? em casa. Nasceu em casa. E a senhora... Como era quando a senhora era criança? O que você lembra da sua infância? A gente brincava bastante com boneca. Boneca feita de pano. Em casa mesmo. E trabalhava bastante junto com o pai, na roça. Sempre ia direto com a minha mãe lavando roupa no tanque. Foi o tempo da minha infância. E você vivia com quem? Com seus irmãos, seus pais, seus avós? Com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Uhum. E prima tinha, Primo, não? a gente se encontrava assim, dia de domingo. Uhum. E como que era a casa que você morava quando você era criança? Era de tijolo. Agora chama broque. Mas de primeiro era tijolo. Era feito uma forma de madeira, enchia de barro e chamava de broque. E era uma casa pequena, uma casa grande, você lembra? Tinha 6 cômodos na minha casa. Era grande. Era varanda com 2 quartos, corredor e a sala com 2 quartos e a cozinha. E aí você dormia junto com seus irmãos no quarto? Dormia junto com seus pais? Não, eu e a minha irmã dormia num quarto, tinha sempre um quarto de visita e meus irmãos dormiam nos outros 2. E quantos irmãos você tinha? Olha, sobre e tudo, o meu pai era casado 2 vezes. São 22 irmãos. Da sua mãe são quantos? Da minha mãe são 12. 12 filhos. E da outra mulher também são 12 filhos. Ele casou primeiro com a sua mãe e depois casou com outra, é isso? Não, ele Ao casou contrário. com a outra mulher, chamava Francisca. E ele casou com a minha mãe também chamava Francisca. Ah, é? E casou depois com a sua mãe? É. Entendi. E a senhora era das mais velhas, das mais novas? Não, das mais novas. Ah, das mais novas. Quem era mais velha era meu irmão, o João, Mariano, a Anitta, o Miguel, o Abilo, o Rosalvo, o Tacile, eu, a Orade e a Antônia. Ih, eu lembro tudo. E a senhora, quando era criança, foi pra escola? Só fui na escola acho que só 20 dias. Assim mesmo, porque era de uma filha que era professora da minha madrinha. Aí meu pai deixou eu ir. Mas não teve outra escola. Ele não deixava filha mulher sair para ir na escola. A escola era longe, era perto? Tinha uns 3 quilômetros, mais ou menos. E tinha que ir a pé. Ia de a pé e voltava de a pé. Mas aí você foi pouco, então? Só foi 20 dias? Poucos dias. Mas seus outros irmãos, homem, foi? Só quem foi na escola mesmo, dos meus irmãos mesmo, só o Anísio e o João. Só. Os outros, tudo era analfabeto. A senhora não sabe ler e escrever? Não, aprendeu? eu só sei meu nome. E como chamavam os seus pais? Meu pai chamava José Gonçalo Raimundo. E a minha mãe chamava Francisca Ana de Jesus. E o que você lembra dos seus pais? De onde eles eram? De lá mesmo da Bahia. Seus pais eram da Bahia. Era. O que você lembra dos seus pais? Como eles eram, assim?
Convivia bastante? Meu pai trabalhava bastante na roça. Minha mãe sempre trabalhava só em casa. Uhum. E o seu pai trabalhava na roça, era plantação de quê, você lembra? Era plantação de feijão, arroz e era só, e mandioca, muita mandioca. Nós tínhamos roça de mandioca e nós fazia farinha. Meu pai tinha uma casa separada da nossa casa, mas era parede e meia. Então ele tinha uma casa de fazer farinha. E você conheceu os seus avós? O meu avô, eu só conheci só um avô, chamava José. Que é pai de quem? É pai da minha mãe. Uhum. E ele morava pra lá? Não, morava em outra cidade? Morava lá mesmo também, na Bahia. Uhum. E você teve tios, irmãos da sua mãe, irmão do seu pai que se conheceu? Não. Se eu conheci irmão da minha mãe? Você tinha contato com seus tios? Ou também não tinha contato? Tinha, mas não era todo dia. Assim, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu conheci a tia que chamava Ana também. Nós chamava ela de tia Ana. E outra tia, que era irmã da minha mãe, chamava Dermira. Dermira? Dermira. Essa eu tinha mais contato do que com a outra, porque a outra morava mais longe. Entendi. Prima, pode falar o nome de prima? Prima que eu tenho tinha a Leonora, a Odete, a Maria, o Ismael e o Mané. Tudo era primo legítimo. Meu. E você morava no sítio ou na cidade? No sítio. E você andava... E se vocês andavam perto da cidade, não, era longe, né? A cidade? Era longe. E aí tinha que ir pra cidade e ia de quê? De carro? Não, montava a cavalo, que meu pai sempre ia. Agora, quando nós ia nas igrejas, nós ia de a pé. Ah, vocês iam na igreja? Nós ia de a pé. Aí nós ia assim, nós ia cedo e só voltava de tarde, porque a missa era 10 horas do dia. Aí nós ia de a pé, lá na missa, quando chegava em casa já era de tarde. Você lembra da sua adolescência? Quando você era adolescente, mais moça? O que você lembra? Amigos? Sempre ia nas novendas. O que é isso? As novendas, a turma ia rezar na casa dos vizinhos. Aí assim, tempo de São João, de São Benedito, aí tinha as novendas, aí a gente ia, encontrava com as amigas, encontrava com os amigos, namorava bastante. Tinha quermesse. Nós namorava bastante. Olha, você conheceu o vô? Olha, eu vim para São... nós morava, era vizinho. Ah, tá. Mas não era um vizinho perto, era bem longe. Mas sempre nós era conhecidos. O pai dele, do Armerindo, era compadre do meu pai. Porque batizaram uma menina da outra família do meu pai. O pai do Armerindo batizou uma menina. Aí eles eram compadres. Mas vocês não eram parentes, era não? Não. Ah, tá. Não era parente. Ah, tá. E aí nós tínhamos um terreno e eles também tinham um terreno, então tinha divisa, sabe? Então, pra lá era do pai do Armerindo, pra cá era do meu pai. Mas quando eu conheci o Armerindo, ele já era um rapaz já de 15 anos pra cima. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E aí ele se formou, ele veio para São Paulo, arrumou namorada, aí ele voltou lá. Ele estudou? Ele estudou. Ele voltou na Bahia, namorou bastante lá, depois voltou para São Paulo. Outra? Namorou outra? Mas só namoramos. Aí quando ele voltou, aí encontramos aqui em São Paulo. Aí ele me pediu em namoro. Aí eu falei pra ele assim,
Ah, não. Eu sou muito nova, eu tinha 18 anos e ele tinha 32. Ah, nossa, tem bastante diferença de idade, então. É. Aí nós fomos juntos daqui de São Paulo, nós fomos juntos para Bahia, no mesmo caminhão. Quando chegou lá na Bahia, aí ele foi lá e pediu para meus pais o casamento. Aí nós fomos embromados, compramos vestido, casemos e viajamos da Bahia aqui para São Paulo. Então você veio pra São Paulo antes de casar, não? A primeira vez eu vim solteira. Ah, você veio solteira pra São Paulo. É, com meu irmão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Ah, você veio pra trabalhar. É, eu vim para trabalhar, para ajudar meu irmão. Ele trabalhar com o quê? Meu irmão trabalhava com algodão e amendoim. Ah, entendi. Na roça também. Na roça também. Uhum. E o Hermelindo tocava café. E que irmão que é que você veio? Você veio com que irmão? Eu vim com o João. Ah, o meu João. irmão. Uhum. Ele deixou o casamento lá com a prima. E aí ele veio, nós tocamos a roça. Depois ele levou o dinheiro e voltou, me levou. Chegou lá e falou para meu pai e minha mãe: não vou levar mais a Ana, porque eu já vou casado. Aí o Hermelino me pediu o casamento, eu vim na frente dele, ele ficou para trás. O João, meu irmão, ficou para trás. E nós viemos na frente. Eu casei às 10 horas, embromado, e viajamos 3 horas para vir para São Paulo. No mesmo dia? No mesmo dia. Não teve lua de mel? Não, veio fazer lua de mel aqui na casa do patrão. Ah, ele já tinha serviço aqui, então. Ele já tinha deixado o serviço pego. Ah. Ele pegou um café para ele tocar café, e aí ele foi na Bahia só a fim de casar. Entendi. Então a senhora casou com quantos anos? Eu tinha 19 anos. Ah, 19 anos. E ele tinha? 32. 32. Entendi. E aí a senhora teve o primeiro filho com quantos anos, você lembra? Olha, eu tive a Regina e eu estava com 2 anos de casada, eu estava com 21 anos. E quando você teve quantos filhos? Eu tive 7 filhos. 7 filhos. 7. O primeiro que você teve foi a Regina. A Regina, a Laís, a Vera, a Ivanice. Uhum. O Adailton, o Aguinaldo e o Anjinho. Anjinho é que você perdeu um bebê. Ele morreu. Ele chegou a nascer? Nasceu. Ah, ele morreu com... Morreu com 4 meses. Ah. E você... 4 mulheres e 3 homens. Ah, tá. E ele morreu de quê? Você se lembra? De dilatação. Desidratação? É. Ah. Aí levemos em Marília, ele foi internado em Marília, e aí eles deram leite, ele já estava dilatado, ele sempre estava com desinteria direto. Aí eles lá deram leite de vaca para eles. Quando ele chegou em casa, estava com a mesma dilatação. Aí levemos em Penápolis, chegou lá, ficou internado em Penápolis, com 3 dias que ele estava internado, ele morreu. E eu esqueci de perguntar, quando vocês vieram da Bahia para São Paulo, vocês vieram que cidade? São Martim. São Martim? É, era município de São Martim. Só que a fazenda era do final Augusto Sevilho. E vocês ficaram em São Martim, mas seus filhos nasceram aonde? Vocês mudaram. Aí vocês mudaram depois para Penápolis. Todos eles foram nascidos em Penápolis. Mas vocês continuavam morando em São Martim? Não. Perto de São Martim, que era numa fazenda que era da família do Genaro. E Penápolis é perto, é isso? Dava para ir de a pé, mas a gente ia de ônibus. E seus filhos nasceram no hospital ou nasceram em casa? Tudo em hospital. Ah, todos nasceram no hospital. Tudo no hospital. Aí quando você veio pra cá, você trabalhou na roça. Trabalhei sempre na roça junto com a Armelinha. E sobre o vô, qual que era o nome dele? Sobre o vô, qual que era o nome dele? Almerindo Rodrigues da Silva. Depois, quando a senhora
as crianças nasceram tudo em Penápolis. Aí depois, de quanto tempo vocês vieram pra Jundiaí? As crianças já eram grandes, né? Já estava grande. Só que nós viemos aqui para Jundiaí, aí casou a Regina e a Laís. Lá em Penápolis. Em Penápolis. E elas ficaram e aí só veio você e as crianças. Fiquemos eu, o Emerindo, a Vera, o Aguinaldo e o Adailton. E a Nina. E a Ivanice. E aí quando vocês vieram pra Jundiaí, aí você não trabalhou mais na roça. Nem você, nem o vô. Não, o Emerindo continuou trabalhando de faxineiro. Fazendo faxina no estacionamento. E eu também trabalhei direto. Trabalhei 15 anos de faxina. Mas não era roça mais? Não era roça. Ah, tá. Era empresa, mas trabalhava de faxina. Entendi. E como que foi a diferença de lá do sítio aqui pra cidade? Quando você morava lá no sítio, tinha eletricidade, essas coisas? Não, era só lamparina. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Agora, depois que mudamos aqui para a cidade, era água encanada, luz. Mas em Jundiaí? Aqui em Jundiaí. E em Penápolis? Era um sítio, era uma fazenda. Então tinha água no poço. Aí a gente puxava de baldo e lavava roupa, ponhava água tudo nos potes, tampado. Agora, depois que mudamos aqui para Jundiaí, tudo água encanada e luz também, tudo encanado. E quando você mudou para a cidade, sua vida mudou muito? O que você achou? Eu achei bom, melhor do que lá na Bahia. Porque lá na Bahia era só comer e trabalhar na roça. Aqui não, aqui em Jundiaí você tem toda a liberdade, você anda de ônibus, anda de carro. De primeiro não tinha carro. Às vezes você tinha que andar montado a cavalo ou então de carro de boi. Já aqui não, aqui é só de carro. Carro, é ônibus. E como que tá a sua vida hoje? Você mora onde? Eu moro aqui dentro de Jundiaí, na Vila Esperança. Hoje eu sinto feliz. Tenho todos meus filhos casados. Todos eles moram nas suas casas. Cada casa deles são casados. Cada casa tem sua casa. Eu moro sozinha. Não estou mais feliz porque eu não tenho meu marido. Sou viúva. De vez em quando a solidão bate, a gente chora, muita saudade, mas é uma coisa que não vai voltar mais. Então é como se diz, a gente tem que ir levando a vida, né? Vou na casa das minhas filhas, eu sinto feliz. Vou na casa da Ivanice, vou na casa da Laís, vou na casa da Vera. Vai viajar? Vou viajar. E tô levando a vida. E quantos netos e bisnetos a senhora tem? Eu tenho. O mais velho é o Cleito, o Jaime, a Regiane, o Anderson, a Ariane, a Jéssica, o Henrique, a Ana Carolina, o João Pedro, o Marcelinho, o Aislan, o Brando, a Adra e o Cauã. E são os netos? São os netos. E os bisnetos? Bisneto é o Murilo, o Matheus, a Isa, a Beatriz, Dudu, o Dudu e a Luísa. E agora, deixa um conselho para as suas próximas gerações. Conselho? Um conselho seu de vida. O conselho que eu dou mais para
meus netos e meus bisnetos, que sejam uma pessoa trabalhador, uma pessoa caprichoso, honesto, não mexer no que é dos outros e trabalhar e ter tudo que a pessoa tem é com seu suor. Porque nunca deve pôr a mão no que não é deles. Uhum. Tem que honrar a família. Seja caprichoso, trabalhador, casar com quem gosta e viver a vida Feliz. Né? muito feliz. Uhum. Isso é o que eu desejo para meus netos e meus bisnetos. Que seja feliz, que para mim é um prazer do meu coração. Então, tá bom.